Bora lá, gente, para o nosso papo diário. Nós estamos em Gálatas, capítulo 3, fazendo a leitura do 15 ao 23. Não vou fazer, porque nós já fizemos, isso foi feito nas lives anteriores. Recomendo que você, que não sabe do que nós estamos falando, entre no canal da Casa da Rocha Guarulhos e procure lá a playlist novamente Gálatas. E você vai assistir todas as conversas que tivemos aqui, editadinhas, cortadinhas, tá bom? Trabalho do Dr. Douglas. O que a gente conversa hoje aqui no Novamente? Bom, eu preciso rapidamente lembrar você que nós ontem conversamos aqui, baseados nessas colocações de Paulo, a respeito de lei e promessa. Paulo evoca a figura de Abraão. Obviamente, todos nós sabemos que é uma figura lá do Antigo Testamento, uma figura verotestamentária, como a gente fala, para comprovar, através do que ele fala e através de um caminho que ele trilha, Paulo, né, esclarecendo para nós, que a lei ela vem depois da promessa. A promessa vem primeiro diante da lei. É uma conversa bem de crente essa aqui, né? Lei, promessa, Abraão, Moisés, porque é importante que nós saibamos disso. Ontem nós entendemos, espero que você tenha entendido, esse foi o nosso esforço aqui, que a lei não anula a promessa. A lei vem depois da promessa. Primeiro vem a promessa, depois vem a lei. E a lei, ela não tem o poder de anular a promessa. A lei, ela traz uma outra situação, mas já chegarei lá daqui a pouco. O importante é saber que a lei, ela não subjuga, ela não invalida, ela não interrompe a validade da promessa de Deus, que é aquela promessa que Deus fez a Abraão, aquela promessa a respeito de fazer Abraão um abençoador de todas as famílias da terra. Nós sabemos que essa promessa não poderia ser feita de outra maneira senão espiritualmente. E foi o que aconteceu. Abraão é o precursor do povo que trará o Messias até nós, não é? O povo que foi usado por Deus como esse instrumento para o nascimento de Cristo. E em Cristo todos nós somos abençoados, salvos, redimidos, reconectados, reconciliados com Deus. Essa é a promessa. A lei que vem por Moisés não, de forma nenhuma, ela não interrompe o valor da promessa. Segundo ponto ontem é que nós entendemos que a lei serve para quê então? Se a promessa tem mais valor do que a lei, para que a lei serve? Vamos jogar fora a lei? Não. A lei ilumina a promessa de Deus e torna indispensável, porque a lei nos mostra que não podemos nos tornar pessoas salvas por nossos próprios méritos. Ninguém consegue seguir a lei a ponto de ser perfeito e a ponto de se auto-salvar por essa perfeição. Paulo experimentou isso, porque ele foi um judeu altamente ortodoxo. Será que eu posso dizer isso? Não é uma redundância? É uma redundância. Então ele foi um judeu ortodoxo. E ele percebeu que não conseguia cumprir a lei. Quando ele conhece Cristo, tudo isso é desvendado a ele. E ele realmente percebe que essa é a realidade. A lei não tem poder de salvar. Ser correto não salva ninguém. Ser obediente a Deus ao pé da letra não salva ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém é correto 100%. Porque ninguém obedece a Deus 100%. Somos sempre devedores e Paulo entende isso. E ele esclarece nesse texto que estamos lendo que a razão da lei existir é justamente mostrar que nós somos errados. Mostrar que eu não consigo. E se nós formos pessoas honestas, é a esse caminho que nós vamos trilhar. Os honestos olham para a moralidade, para o fazer o certo, para o mérito e tentam fazer isso, mas percebem que não podem.
Os fariseus, os hipócritas, eles fingem que podem. Essa é a briga de Jesus com os fariseus e com a liderança religiosa de Israel. Eles só fingiam que podiam, mas eles nunca puderam. Nunca puderam. Diziam que eram, mas não eram. Eram vazios, mentirosos. Porque ninguém consegue ser perfeito. Então um sincero enxerga isso e diz: puxa, eu não posso ser perfeito. Deixa eu correr para a graça. Jesus me aceita, pecador do jeito que eu sou. Jesus me acolhe, pecador do jeito que eu sou, porque eu não consigo me resolver, eu preciso de ti. Jesus então nos acolhe e nós continuamos tentando a perfeição, mas agora por gratidão àquilo que Cristo fez em nós. Bom, entendemos ontem que a lei não é contrária à promessa e tudo mais, mas eu quero fechar esse raciocínio hoje em poucas palavras, colocando duas situações aqui que me saltam aos olhos quando eu olho esse trecho da carta de Paulo, aos Gálatas, a partir do capítulo 3, versículo 15. Para fechar, nós não podemos deixar de observar que há uma unidade bíblica que mostra o plano de salvação divino. E nessa ação de Paulo em voltar a Abraão e trazer a promessa como uma realidade possível e presente para todos nós hoje, é o que a gente enxerga. Deus está trabalhando desde lá. Para ser mais preciso, desde antes de lá. Desde antes de Abraão, Deus já está trabalhando para a redenção humana. Você quer saber quando Deus começou a trabalhar para a redenção humana? Antes da criação. Antes da criação já houve redenção. O Cordeiro foi imolado desde antes da criação do mundo, diz Apocalipse. E Pedro confirma isso. Ele é o sacrifício que foi feito antes de tudo. Então Deus cria o homem, olha que coisa linda. Deus cria o homem, sabendo que o homem escolherá rejeitá-lo. Mas ele já cria o homem com a redenção efetivada na eternidade, realizada na eternidade, sabendo que o homem o rejeitará. Isso, sabe o que é o nome disso? É amor. Porque quem é que entra num projeto sabendo que esse projeto não vai dar certo? Foi o que Deus fez. Ele cria o homem sabendo que não vai dar certo, que o homem vai rejeitá-lo, que o homem vai negá-lo, que o homem vai abandoná-lo, que o homem vai pecar e vai se rebelar contra ele. Isso é lindo. Mesmo criando o homem nessas circunstâncias, ele o faz e já entrega a redenção antecipadamente também. Tudo está nas Escrituras. Todo esse processo está nas Escrituras. É uma unidade bíblica. Antigo e Novo Testamento se encaixando perfeitamente. E nesses 8 versículos que nós lemos, Gálatas 3, 15 a 23, o que nós encontramos? 2000 anos de história bíblica linda. E quando nós não temos esse conhecimento bíblico hoje, isso é muito perigoso. Porque hoje nós temos apego ao presente. A época do relativismo, que é essa época que vivemos, ela tem por princípio desprezar as bases antigas, as bases anteriores, desprezar valores como família, como igreja. Tudo é o agora, a gente sabe tudo, a gente não precisa desse negócio mais antigo, aí eu não quero saber. Isso é de hoje, é do nosso jeito de ser. Olha só, nós temos tecnologia. Com isso, quando isso entra dentro da minha espiritualidade, isso é comprometedor. O que é que eu faço com as conversas dos pais da igreja? Eu fiquei anos e anos dentro de um sistema que nunca me falou nada sobre os pais da igreja, homens que estruturaram a igreja, após os apóstolos, que foram intérpretes do texto bíblico e que entenderam coisas que nos beneficiam, realidades bíblicas que nos beneficiam até hoje. Isso é uma base. A gente não pode deixar de olhar para trás, não pode deixar de observar o texto bíblico dessa maneira. Precisamos, portanto, olhar mais para o propósito eterno de Deus.
não só em termos de estudo teológico, mas de uma visão teológica mais ampla. Quando Deus começou a trabalhar para a redenção da humanidade, lá no haja luz, antes de dizer haja luz, já foi dito haja cruz. É essa a realidade. E assim a gente enxerga a ação divina por toda a história da humanidade. Cada momento Deus agindo para a colaboração do seu plano, efetivação do seu plano divino de salvação. E a segunda realidade que é clara aqui para a gente fechar é a respeito do homem e da sua condição de pecador. A lei demonstra que nós não conseguimos ser santos, perfeitos. Ela demonstra que nós somos pecadores. Ela desmascara o pecado, ela condena o pecado, ela traz à tona o pecado. A lei levanta a tampa da responsabilidade do homem, né? Levanta a tampa, mostra quem realmente somos. Rebeldes, pecadores, culpados, sob juízo de Deus, que sua graça e misericórdia nos alcança, que nós não podemos nos salvar. E a lei continua tendo esse propósito hoje. E uma coisa que às vezes falta nesse momento que nós vivemos é essa percepção de que somos pecadores. É muito triunfalismo, é muito você pode, você é muito Deus te ama, sim, Deus me ama. Você talvez seja a coisa que eu mais falo aqui, né? Mas eu não posso deixar de perceber a minha realidade de pecador. E o fato de Deus me amar não é porque eu não seja pecador, mas porque sou pecador. Me ama sendo eu assim mesmo pecador. Eu preciso de Deus porque não posso me salvar. Isso fica muito claro aqui nessas conversas que Paulo tem com os judaizantes. E para encerrar, eu quero ler uma frase do John Stott, que diz assim: só depois que a lei nos fere e nos esmaga é que admitimos a nossa necessidade do Evangelho para atar nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona é que anelamos, desejamos que Cristo nos liberte. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero é que vamos crer em Jesus Cristo. Só depois que a lei tiver nos humilhado até o inferno é que vamos buscar o Evangelho para nos elevar até o céu. Palavras fortes de John Stott, mas reais e muito importantes para a nossa perspectiva a respeito da nossa espiritualidade, né? Quando nós tentamos ser perfeitos e não conseguimos, mas temos o coração aberto, esse processo acontece. Eu tento ser perfeito, não consigo e fico triste por isso. Me sinto falho, me sinto condenado. Tento uma vez, tento duas, tento três, porque quem depende da sua moralidade vive esse alto e baixo. Um dia acorda super bem, estou agradando a Deus, não pequei, não fiz nada de errado, olha só que incrível, como se não fosse possível não pecar, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Mas daqui a pouco o escorregão acontece, daqui a pouco o olhar malicioso acontece, daqui a pouco o pensamento errado acontece, daqui a pouco a prática equivocada acontece e aí é ladeira abaixo. Quem vive na meritocracia vive assim. Quem vive na graça vive estabilizado no amor de Cristo. Procura melhorar a cada dia e se parecer mais com Jesus a cada dia, mas já não se sente mais acusado diante dos seus próprios erros, porque sabe que é pecador. Luta contra isso, busca santificação, mas quando erra, sabe que tem perdão. Então há uma estabilidade muito especial para todos nós. Valeu, gente! Essa é a nossa conversa de hoje. Espero que tenha sido esclarecedora para todos nós nesse tempo. E esse foi o nosso Novamente de hoje. Amanhã tem mais.